Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 20. E mantenha aberto, então, no Evangelho de João, nós vamos pensar um pouquinho sobre a palavra do Senhor. João, no capítulo 20, versículo 1, diz assim: no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada havia sido removida. Até aqui, vamos orar. Senhor, pedimos que o Senhor fale conosco neste momento, possamos compreender, ó Deus, a Tua palavra e aplicar, Senhor, a Tua palavra na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O Evangelho de João é bastante interessante, porque ele fala de Jesus vindo, ele conta a história de Jesus de uma forma, de Jesus vindo a este mundo e demolindo, destruindo, passando como se fosse com um rolo compressor sobre todas as tradições anteriores à sua vinda, né? Quando a gente pensa, por exemplo, na morte de Jesus, ele foi morto numa cruz, e a cruz era um símbolo de maldição, a cruz era uma forma terrível de morte para os piores criminosos, né? Então, quando o governo romano queria destruir algum líder, ele humilhava esse líder, açoitando, fazendo com que ele carregasse a própria cruz, e ele era lá exposto e deixado naquele lugar de humilhação, para que desincentivasse os seus seguidores a seguir naquela linha. Então, os grandes criminosos, os líderes que eram detestados, eram colocados na cruz. Mas o poder de Jesus é tão grande que ele ressignificou a cruz, aquilo que era símbolo de morte, de maldição, de destruição. Hoje em dia, muita gente carrega até pendurado no pescoço, né? Eu nunca vi alguém carregando no pescoço uma forca, né? Uma forca de ouro, já pensou assim? Um pingente, né? Ou aqui na orelha, uma forca, ou uma cadeira elétrica, que são os nossos símbolos de hoje em dia, né? Quando alguém quer, de certa forma, agredir alguém, fala, vai e se enforque, ou mostra uma forca, é um instrumento de ofensa, né? E a cruz era isso naquela época de Jesus. Mas Jesus, que morreu na cruz, ele ressignificou, ele transformou, ele pegou aquele símbolo, que era símbolo de maldição, e na sua própria vida, e na sua atitude, na sua ação, em ter morrido pela humanidade, ele faz então com que aquilo hoje se torne um símbolo do cristianismo em todo o planeta, né? Então, em todos os lugares do mundo que você vá, se você ver uma cruz, você sabe, ali tem uma igreja, ali tem um povo que é cristão, ali tem pessoas que seguem ao Senhor Jesus. Também de vez em quando eu olho assim e vejo o pessoal com uma camiseta que tem o túmulo de Jesus com a pedra removida. Já viram isso? Né? Estampado. Alguém aqui já imaginou em estampar na sua própria camiseta um cemitério? Hã? Ou um caixão, que tal um caixão assim, sair por aí desfilando? Mas, no entanto, o que nós fazemos? Nós colocamos o túmulo de Jesus, aquela caverna, né, onde ele foi sepultado, com a pedra removida, e não tem ninguém lá dentro, porque ele ressuscitou, e andamos orgulhosamente por aí, porque Jesus, ele ressignificou, inclusive, aquilo que naquela época causava tremores, porque ninguém queria morrer. Mas hoje nós andamos com o símbolo da morte, porque Jesus trouxe um novo significado, trouxe vida a isso, né? É muito interessante como Jesus vai
transformando todos os lugares pelos quais ele passa, não é verdade? E João, ele é muito engraçado quando a gente lê ele na perspectiva da sua narrativa, porque ele começa dizendo: no princípio era o Verbo, o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus, e o Logos estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Só que 600 anos antes de Jesus nascer, teve um cara que é chamado, faz parte dos filósofos pré-socráticos, né? Um cara chamado Heráclito, que ele, naquela fase de transição da mitologia grega para a filosofia grega, ele idealiza de que forma será que esse universo existe e funciona, e ele inventa um conceito, e sabe qual que é o conceito que o Heráclito inventa? Ele diz: tudo que existe aí funciona por causa do Logos. 600 anos, mais ou menos, antes de Cristo. E depois dos pré-socráticos, tinha uns que imaginavam que o princípio que iniciou tudo era o fogo, o ar, lembram, né, disso, quem viu o desenho animado? Mas o Heráclito, não, olha, tudo isso tem explicação e existe, ela funciona por causa de um princípio operante chamado Logos. E daí veio Sócrates, usou a ideia do Logos, e veio Platão e usou a ideia do Logos, e veio Aristóteles e desenvolveu a ideia do Logos, e daí a filosofia foi se desenvolvendo, e daí os epicureus, os estoicos usavam a ideia do Logos. E daí João vem e fala: no princípio era o Logos, e o Logos se fez carne e habitou entre nós. E o nome dele, do Logos, é Jesus. Acabou a ideia do Logos. Jesus, ele ressignifica tudo que ele toca. Ele transforma os conceitos. E todas as coisas passam a ser explicadas e aplicadas a partir dele próprio. Porque ele é a palavra, o Logos, o Verbo, que se fez carne e habitou entre nós. E João já começa desse jeito, né? Hoje, quando a gente vai estudar filosofia, a gente raramente fala do Logos na filosofia, mas fala do Logos em todo lugar do mundo, se referindo a Jesus como Criador, sustentador de todo o universo e por quem tudo foi feito. Olha que coisa, né? Extraordinária. E Jesus, ele vai entrando na história dos homens e vai ressignificando e modificando tudo aquilo. E como ele nasce no meio do povo judaico, ele também arrebenta com as ideias judaicas daquela época, porque se de um lado eles sacrificavam cordeiros o tempo todo lá para a remissão dos pecados, João Batista se levanta e diz: esse dali é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não precisa mais matar cordeiros, porque este é o Cordeiro. Está vendo? Imagina quem ganhava a vida vendendo cordeiro, vendendo aqueles animais. E Jesus, depois ele entra no templo e ele vê lá aquele comércio, ele derruba tudo, faz uma azorraga de cordéis, expulsa os cambistas, abre as portas, solta os animais. E os irmãos se lembram que o templo era o centro do culto. O povo de Israel vinha de longe até o templo, porque só lá
Eles acreditavam que estava a presença de Deus no Santo dos Santos. E Jesus transforma isso, porque quando ele faz aquele azorrague de cordéis, daí perguntam para ele assim, com que autoridade você faz isso? E Jesus diz, destruam esse templo, e em 3 dias eu reedificarei. E ele se referia ao templo do seu próprio corpo e à sua ressurreição. E ele pega então aquele símbolo que era o templo e ressignifica. Porque agora, hoje em dia, quando a gente fala de templo, a gente pensa, até os crentes vêm falando isso, né? Templos, o que é templo mesmo? Nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos morada do Altíssimo. Agora Deus habita dentro de nós, porque foi modificado. Não precisamos mais caminhar tanto para adorar a Deus, porque Deus veio morar em nós e nós somos casa de Deus, morada de Deus. E assim Deus, através de Jesus, vai arrebentando os conceitos. Quando chega diante de fariseu, lá daquele fariseu chamado Nicodemos, Nicodemos diz, eu sei que o senhor é mestre, porque ninguém pode ensinar que nem o senhor ensina, porque o senhor faz milagres extraordinários e tal. E Jesus olha para aquele fariseu, que era um professor, que era um doutor da lei, que era um entendido em como ensinar, como falar sobre a religião e os preceitos. E Jesus se ressignifica o ensino. O ensino. Porque ele olha para Nicodemos e diz assim, se você não nascer de novo, você não consegue sequer enxergar o reino. Quanto mais entrar no reino. Se você quer ensinar, fariseu, primeiro nasce de novo. É o ponto inicial. Tanto que Jesus um dia disse para o povo, está vendo lá aqueles caras, os fariseus, os escribas, aqueles que estão assentados na cadeira de Moisés, escutem o que eles falam, mas não ajam como eles agem. Por quê? Porque a autoridade para ensinar, Jesus ressignificou. Diz assim, você começa a ensinar no dia que você nasceu de novo. E aquele fariseu disse, mas como pode um homem velho entrar no ventre da sua mãe e renascer? E Jesus diz, você é mestre, é professor e não sabe? O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Importa renascer. O ensino de Israel passa a ser o ensino que procede do novo nascimento de uma vida transformada. E Jesus continua demolindo, porque ele chega lá perto do tanque de Betesda, está no capítulo 5 de João, e tinha um paralítico esperando o movimento das águas. E no versículo 5, diz assim, um dos que estava ali era paralítico, fazia 38 anos. Quanto tempo que o povo de Israel ficou no deserto mesmo? 40, né? Por quê? Porque quando eles saíram, eles levaram 2 anos para chegar em Cades Barneia, daí tinham que atravessar para conquistar a terra prometida, e como eles não aceitaram, não tiveram coragem, não tiveram fé, Deus diz, Moisés, pega esse povo, porque eles não vão entrar, e eles devem ficar rodando, 38 anos ainda, no deserto. Como o João é sagaz, né?
O paralítico que estava esperando o movimento das águas. 38 anos, paralítico. E Jesus diz: olha, pare de esperar, levanta-te, pega o teu leito e anda, porque nós estamos agora numa nova era. Aquilo que era velho já passou. E daí Jesus ele começa a ensinar dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Porque no deserto eles bebiam da rocha. E agora eles bebem de Jesus. Ressignificou. E Jesus ele diz assim: eu sou a luz do mundo. Por quê? Porque no Antigo Testamento, o papel do sacerdote, sabe qual que era? Um dos papéis? Era não deixar a lâmpada do Senhor se apagar. Lembra lá do Samuel? O que aconteceu com Samuel? Samuel, quando foi chamado, o mentor dele, o Eli, era tão relaxado que a lâmpada do Senhor já estava se apagando. Lembram disso? Porque não podia se apagar. E tinha que haver aquele cuidado, porque o fogo da lâmpada tinha que ser o fogo do Senhor. Lembram que Nadab e Abiú pegaram um fogo estranho e morreram? Mas Jesus, quando vem, ele diz: eu sou a luz do mundo. Jesus olha e diz assim: ó, vocês, os seus antepassados comeram o maná no deserto. E daí Jesus diz: eu sou o pão da vida. Os irmãos estão vendo como Jesus foi passando um rolo compressor em toda aquela tradição e ressignificando tudo, para que tudo convergisse nele. Porque ele é o mestre dos mestres, ele é a luz do mundo, ele é o maná que desceu do céu, ele é o templo verdadeiro, implicando em Deus, Emanuel, presente conosco. E ele é a ressurreição e a vida. Tudo isso é Jesus. Jesus, quando entra na história, ele revoluciona toda a história. Vence a morte. E quando ele entra na vida de alguém, também ele entra para revolucionar a vida. A gente sabe se uma pessoa conheceu Jesus, ela foi transformada, não é verdade? A pessoa que conheceu Jesus, ela fica bem diferente. Os pecados perdoados, a perspectiva em relação ao futuro diferenciada, a esperança da ressurreição firmada e o novo significado da cruz. Eu quero encerrar lendo Gálatas, no capítulo 6, onde Paulo fala algo muito bonito que deve marcar a nossa vida. No versículo 14, porque Jesus significou de forma diferente a cruz, aquela cruz que nos salvou. E Paulo diz assim no versículo 14: quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo.
Testemunho bonito de Paulo, né? Paulo também diz em Gálatas, no capítulo 2, no versículo 20, ele diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo-a na fé, no Filho de Deus, que a si mesmo se entregou por mim. Esse é o novo significado da cruz. Ninguém carrega um caixãozinho aqui no pingente, ninguém carrega uma forquinha e nem uma cadeira elétrica, mas nós com orgulho carregamos o nosso coração, a cruz vazia, que significa que Jesus morreu, mas que ressuscitou e vive em nossos corações. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, te louvamos pelo teu grande amor. Tua palavra em João 3,16 diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Muito obrigado, Senhor, por esse presente concedido aos homens e àqueles que creem em Ti. Nós te pedimos então, a Deus, que nós possamos viver sempre uma vida que glorifique o Teu nome. E se há alguém, ó Deus, que ainda não entregou a vida, o coração, Senhor, a Ti, que nesse momento, e durante a cantata também, Senhor, haja essa entrega totalmente, reconhecendo o Teu amor e a Tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Amém.